Sejam muito bem-vindos ao InfinityCast número 9. Hoje vamos falar sobre data centers no Brasil. Meu nome é Norton Tog, sou CTO da Infinity. Estou aqui com meu companheiro Alexandre Hostert. É nóis. É eu, no caso, é eu. E nossos dois convidados, Roberto Bertó e João Kerlon, da Under Brasil. Boa noite, pessoal. Aí, gente. Show de bola. Prazer tê-los conosco. A satisfação é toda nossa. Muito bom conversar com vocês aí. Muito obrigado por terem aceitado o nosso convite, para a gente poder fazer esse InfinityCast aqui. E hoje a gente vai falar sobre data centers no Brasil. Mas antes, gostaria de saber um pouquinho melhor sobre vocês. Quem é o Roberto e quem é o João? Boa pergunta, né? É. Legal. Vamos Posso começar, começar? Eu vou apresentar o João. O João é o nosso comercial, nosso head de vendas. Ele é o cara da carreira militar, todo certinho, né? O cara que não bebe, vai casar agora em julho. Né? Opa, parabéns! É. Então ele tá com a gente aí há mais de década já, né? Então, quantos anos já faz, Carlos? 15 anos, quase. 15 anos, né? O Kelly é nosso sócio, né? Ele entrou recentemente na Under, então ele cuida de toda a carteira de clientes, o pessoal tem contato com ele direto, os maiores clientes têm contato com ele direto, gerencia todo o time comercial, então é o nosso braço direito aí na área de vendas aí. Que legal. Show de Então bola. sempre que alguém precisar de um desconto é só ligar para o João. É só falar comigo que eu dou um jeitinho aí. Dou um jeitinho pra conseguir esse desconto. Já que o Roberto falou, eu vou apresentar ele também. O Roberto Bertol é o nosso CEO aqui na Under. Ele é um entusiasta de tecnologia. Programa aí desde os 13 anos. Então a Under surgiu pela iniciativa dele de acreditar no mercado de servidores, de hospedar e guardar, programar em cima de servidores. Isso foi crescendo. E hoje nós somos uma das principais empresas aí no mercado, trabalhando com a parte de data center em duas zonas dentro da cidade de São Paulo, aí, do estado de São Paulo. Então, pode ter certeza que o Roberto aí é o cara que é um exemplo para nós em termos de ser aficionado por tecnologia. O pessoal da Go Infinity já teve parceria com a gente ainda tem, a gente conhece bem aí a Go Infinity faz algum tempo, eles também nos conhecem. Desde a crise aí da Covid, a gente se juntou para conversar e para trocar umas ideias, então a gente gosta muito aí do pessoal da Go Infinity, a tecnologia deles é fantástica realmente, então é um prazer para nós aqui tá junto aí para trocar uma ideia. Que legal, gente, show de bola. Fizemos o mesmo. Uma satisfação estar com vocês aí para compartilhar um pouco como é que é esse mundo de data center, servidores, porque é isso que os clientes precisam, né? Um ambiente que possa guardar os seus dados de uma maneira segura aí. Muitas vezes a pessoa nem sabe quando acessa um site onde é que está guardado esse site, né? Exatamente, é um assunto deveras interessante. E é exatamente o que a gente vai começar. Vamos começar por esse ponto. O que é um data center? O pessoal vê sempre em filme, assim, de vez em quando os filmes mostram um pouquinho, né, de hacks, servidores, aquela sala secreta lá com muita tecnologia, que tudo acontece, né? Então, até um convite aí que a gente sempre faz para os nossos clientes para ir conhecer. O Kerlon faz um data center tour, os clientes visitam, conhecem, vê ao vivo o que é um data center, como é que funciona. Então, é um lugar realmente assim com muita... a gente usa a palavra redundância em TI, que talvez para o público mais leigo, a palavra redundância talvez seja até ruim, né? Porque redundante fica... repetitivo, né? Repetitivo, então, mas é a palavra que a gente usa em TI, né? Então, o data center, ele tem... desde o data center comum, tipo, na década de 80, 90, quando surgiu os primeiros computadores, se usava computador no meio da sala, né? O servidor da empresa tinha uns cabos coaxiais lá, ligava toda a empresa e ficava no meio de uma sala qualquer, né? O pessoal chamava no começo de CPD. CPD, é verdade. Centro de processamento de dados. Então essa era a salinha que ficava a impressora das notas fiscais junto com o servidorzinho da empresa, né? Era assim que era no começo, né? Isso aí foi evoluindo, daí
queda de luz, o pessoal começou a botar um no-break, bateria de carro, né? Então no começo era assim, né? Isso foi evoluindo, então até que chegou um ponto que os data centers foram evoluindo e hoje em dia os data centers são um ambiente super seguro, assim. Desde a parte de refrigeração, que tem redundância, que são redundância, sempre 2 equipamentos, no mínimo um equipamento funcionando e mais um caso aquele pare, né? Então a gente tem a redundância em eletricidade, com gerador de energia a diesel, caso a rede elétrica pare, no break, que enquanto o gerador a diesel ele não é ativado, o no break ele assume, né? Então ele dá conta do recado, porque ele não armazena energia para sempre. As baterias elas não são. Então, quando acaba aquela bateria, ele tem que ligar um gerador que vai manter tudo abastecido, né? Então, a parte de proteção de incêndio também, que não é feito com água, com extintor de incêndio manual, é um sistema automatizado que não usa água para os equipamentos não estragar, né? No caso de incêndio, usa um gás esse gás ele retira todo o oxigênio da sala e, consequência, o fogo ele apaga. É um gás que substitui o oxigênio por pelo gás e assim o fogo apaga. Então, tudo é pensado assim. Os servidores também, hoje em dia, eles não são que nem os computadores que a gente usa no escritório, os desktops, os notebooks. São equipamentos com 2 fontes. Se uma fonte queima, e elas queimam, a fonte é uma peça que queima. A outra continua funcionando, não para. E daí cada fonte é ligada a um no-break diferente. Então, mesmo que o no-break pare, que um gerador pare, o outro assume. Então, tudo é pensado para não parar. Então, isso é um data center, é um ambiente com todas as preocupações para não parar a parte de energia, né? E tudo envolve energia em data center, né? O computador, o servidor, ele usa energia e atrás dele sai o calor, né? Então aquele calor tem que ser resfriado porque senão superaquece. Então tem que ter um ar-condicionado realmente que não é só para conforto humano, é realmente para tirar aquele calor dos servidores e resfriar eles, né? Porque os servidores eles usam realmente muita energia, né? Quem joga sabe que atrás da plaquinha de vídeo ali, ela fica bem quente, bota a mão atrás, tu vai ver que ela fica bem quente. Então o servidor é parecido. Cada servidor é como se fosse um aquecedorzinho é um aquecedor. O servidor é um aquecedor que fica soprando o ar quente atrás. Então é basicamente isso, gente. Hoje em dia a gente tem um ambiente para tudo gira em torno de energia. O equipamento ele gasta energia para processar os dados, tu gasta energia para resfriar o equipamento e também, caso saia do controle, tu tem também um sistema para combater o incêndio. Então é super seguro e realmente. E aí vem uma pergunta, né, Roberto? E eu quero fazer essa pergunta pro Norton e pro Arley. O que é o mais importante no data center? Eu acho que é energia. Eu também tô pensando que energia aí, viu? Essa é uma pergunta que normalmente eu faço para os clientes quando eu faço um data tour com ele, que é um passeio orientado dentro do data center, e sempre vem esse tipo de resposta: a energia, muitas vezes o servidor, né, a conectividade. Mas o mais importante no data center são os dados dos clientes. Então tudo isso que o Roberto comentou é para proteger esses dados. Para proteger esses dados. Então, pilares básicos do data center, né? Energia, refrigeração, proteção contra incêndio e conectividade. Esses são os 4 pilares básicos do data center. Então, quando você tem um lugar que vai ter redundância de energia, você vai estar com a internet funcionando, porque tudo depende de energia e o servidor também. Quando você protege contra incêndio, você consegue ter a garantia dos dados. Porque o que é a proteção contra incêndio, né? Basicamente, se pegar um incêndio, pegar um fogo na sala, o sistema de proteção ele tira todo o oxigênio da sala, mantendo só uns 40 centímetros do chão. Então isso permite que as pessoas consigam sair do data center, mas conseguem proteger o ambiente. Então é muito interessante porque é uma proteção realmente contra as máquinas.
Nós tivemos históricos recentes aí, acho que no ano passado teve um data center no Canadá, que era um data center em termos de container, e que pegou fogo. E aí a pergunta que eu fiz naquela oportunidade, né? Imagina quem tinha apenas um site rodando com todas as suas informações lá dentro, os seus dados que estavam lá dentro. O que aconteceu? Exatamente. Horrível, né? Foi cremado. E outra vez aconteceu um incidente também em Porto Alegre, até um desconhecido nosso em termos de data center, que pegou fogo, era um prédio comercial e pegou fogo o data center. E nós recebemos os vídeos daquele local e vocês têm que ver assim, ó, quanto que é a preocupação com a questão dos dados. Então hoje, aqui na Under, nós temos essa preocupação, a segurança dos dados para o cliente, porque isso realmente é o que é o mais importante no data center. Legal, porque o data center é uma coisa estática, né? Mas o que realmente faz a diferença são toda essa proteção para proteger os dados dos clientes. Isso é a parte mais importante. Então, muitas vezes, quando acessa um site, onde ele está guardado? Está guardado no data center? Bom, o que tem por trás do data center? Energia. Então, só para ter uma grandeza, assim, de parte energética. O banco de baterias, que são os no-breaks, ele tem uma autonomia de 50 minutos. Então, imagina só, 50 minutos para poder fazer a virada de chave para os geradores. O que são os geradores? É o que mantém a energia do data center também, caso tenha uma falha da subestação de energia. Ele tem uma autonomia de 8 dias sem reabastecimento de diesel. Legal. Então é bastante tempo. Outra catástrofe também, né? Dá pra inventar zumbi. Exatamente. E aí vem um outro ponto, porque existe uma padronização nos data centers, e o data center normalmente ele tem que receber 2 subestações de energia. Então tem que vir 2 fontes de alimentação de energia, para ter isso que o Roberto comentou, das 2 fontes redundantes. A redundância. Até chegar no equipamento. E isso normalmente vem, no nosso data center, vem um de Itaipu e outro de Barueri. Então, realmente é importantíssimo isso, porque o data center ele depende 100% de energia. Então, eu digo assim, ó, falhar energia no data center é só um caso muito excepcional. Se tiver um Walking Dead, por exemplo, em São Paulo, ou no Brasil todo, provavelmente o data center vai continuar funcionando, porque... Então lá que é o lugar mais seguro pra fugir, então, né? No Apocalipse zumbi, pra onde que eu vou? Pra Under. Tá mais perto. Ouvi uma que é bunker, história o que, lá, rapaz? Vamos pro data center. eu não sei se é verdade isso, né? Mas teve uma história que o pessoal contou que o data center que nós estamos hoje, ele tem capacidade de sustentar uma cidade que fica ali próximo. Então, se desligasse a cidade, assim, de receber energia do governo, por exemplo, o data center tinha condições de sustentar essa cidade, de tão potente que ele é. Caraca. Na verdade, assim, se a gente parar pra pensar, cada rack ali, 6 a 10 kVA, isso daí dá para abastecer meia dúzia de residência, assim, né, numa situação normal. Então, vamos dizer assim, cada meia dúzia de servidor ligado dá para abastecer uma residência. Assim. Uma casa. É incrível mesmo. Claro. E é grandioso, assim, né? Quando tu vê os geradores, vê a subestação e vê quando a máquina chega lá do fabricante, coloca na geladeira lá, que é o rack, né? Coloca numa geladeira, que é o rack, depois coloca o cabeamento, coloca as fontes de energia, liga ele. O que tem por trás para sustentar aquela máquina, né? E aí, por exemplo, pega a empresa de vocês que tem toda a parte de inteligência de software para rodar as aplicações e-commerce, sites, dentro de um servidor, mas olha a cadeia, o ecossistema que está por trás, né? É sensacional isso, né? E muitas vezes o nosso público assim não tem noção, né? Chega essa pergunta para vocês, assim, como é que funciona o data center, o dia a dia? Pior que chega, principalmente com um parente, cara. Se a gente fala que a gente trabalha com nuvem, o pessoal fica tipo assim, que é isso? Eu vou fazer uma pergunta agora eu vou fazer uma pergunta para cada um dos 3 aí. Quando alguém pergunta para vocês o que vocês fazem da vida, o que cada um responde? Sério, assim. Muito boa a pergunta. Cara, eu quero aprender, porque eu preciso aprender isso aí. Eu respondo que eu sou garoto de programa. Eu tô nessa linha aí desse tipo de resposta. Quando o pessoal vê que eu, tipo, trabalho em casa, né, em home office, pago as contas, tudo bonitinho, né, tráfico de drogas. Fala que tu é gamer, eu sou gamer. Hoje em dia ela fala youtuber. O que não é mais fácil, mentira. todo mundo entende. Não, mas normalmente eu uso assim, eu trabalho com a mecânica da internet. Entendeu? Sabe quando você acessa teu site? Sou tipo um mecânico, faço isso aí funcionar. Pronto. Eu gostava quando a minha avó me perguntava, né? Imagina, minha vozinha com 85 anos, e ela perguntava, onde é que tu trabalha? O que tu faz?
Ah, vó, eu sou o gurizinho aquele que mexe com o computador, que fica parado lá no canto. Lá. Conserta impressora. Isso. Troca bolinha de mouse. Hoje em dia eu respondo, o que tu faz? Trabalho com a parte de guardar os dados do cliente dentro de um local seguro. Bom, aí realmente o pessoal, mas como funciona? Aí o cara vai envolvendo a Os conversa. dados, Que legal, né? Eu respondo que eu planto algodão doce nas nuvens. Uma bobagem qualquer dessas aí já tá suficiente pra todo mundo dar risada e ninguém vai entender porcaria nenhuma que tu vai falar mesmo, né? Não adianta explicar muito, é verdade. Uma vez eu tive que dar uma palestra na universidade aqui local, aí o pessoal falou assim, o que você faz? Então, eu mexo com nuvem. Aí o cara falou assim, massa, a próxima empresa sua vai vender a lua. No fim, a palavra nuvem aí, ninguém sabe, né? Onde é que tá teus dados? Tá na nuvem? Ninguém sabe onde é que tá, né? É difícil, assim, explicar pra alguém, assim, tá vendo teu celular aí, os arquivos deles estão aonde? Estão um pedaço nele, um pedaço tá na nuvem. Tá, beleza. Sabe onde é que fica essa nuvem? Então essa nuvem aí são esses data centers espalhados pelo mundo. Uma coisa... É algo que as pessoas não sabem, eu acho, que são vários prédios no mundo, assim, com esse tipo de configuração, como é que funciona. Então, por isso que é legal essa visita aí, visitar, conhecer, ver lá as baterias, ver lá o gerador, ver lá onde guarda o gás, ver os servidores, é legal, é uma visita bem bacana de fazer mesmo. Então, isso aí a gente tem como explicar, tá, o celular teu tá aqui, tá, só que os dados deles estão armazenados na nuvem, tá, mas tu sabe, é difícil as pessoas entenderem, ninguém é programador, né, poucas pessoas, então, aquele aplicativo que roda no teu celular, tem um pedaço que roda nele, né, teu celular ali tá processando, tem um processadorzinho, tem uma memória, tá processando aqueles dados, mas o outro pedaço daquela aplicação que tu tá rodando, além de também os dados estarem armazenados na nuvem, eles também são processados na nuvem. Então, quando a gente fala que os dados são armazenados dentro de um data center, não é só armazenados, eles também são processados. Processar precisa que o processador faça alguns cálculos e tal. Então um pedaço da aplicação fica no celular, um pedaço fica na nuvem. Hoje em dia, eu acho que o pessoal mais novo, todo mundo já sabe, né? O pessoal da minha idade pra cima, acho que, né, o pessoal mais novo, todo mundo já sabe como é que funciona isso daí. Acho que todo mundo já tá virando programador, né? Deixa eu contar um episódio pra vocês que é interessante, né? Normalmente, aqui em São Paulo, eu faço uma viagem pro interior de São Paulo. Então, essa viagem dura aí 5, 6 horas. Normalmente, eu faço com a minha esposa. E um dia, ela me fez a seguinte pergunta, porque é isso que eu quero trazer pra cá pra vocês, né? Como eu mando uma foto no meu Instagram e a pessoa consegue acessar lá no Japão? Porque ela tinha escutado uma história sobre a questão dos cabos oceânicos de internet, né? E ela pensa assim, como é que isso funciona? Aí eu tive que entrar em todas as escalas. Então, por exemplo, quando tu manda a tua foto, tu faz o upload da tua imagem lá, ela vai para um data center mais próximo de você. Depois esse data center se encarrega de trafegar a tua imagem para um outro data center mais próximo da região do usuário. E assim ele vai chegando até lá no Japão, por exemplo. Mas como é que é esse meio físico? É um cabinho de rede, simplesmente é um cabinho de rede ou um cabinho de fibra ótica que conecta no local e a partir desse local o teu dado vai trafegando para um outro endereço. Ou via laser, que agora a gente vai ter Starlink via laser, vocês viram isso? Acho, cara. A gente tá... Essa parte aí essa parte do dado é a coisa mais importante de todas, ela me remete a uma outra questão. Por exemplo, a Go Infinity ela faz o backup dos dados de um data center, todos, isso eu sei porque eu conheço, né? A gente já conversou bastante sobre isso. A Go Infinity ela faz isso, ela pega lá o servidor, cada servidor de cada cliente, me corrija se eu estiver errado, né? Pega o dado de cada cliente e manda para um outro data center em outro lugar no mundo, assim. Então, o dado da Go Infinity tem essa preocupação, se um dia acontecer alguma coisa, perder o servidor parar, entrar em manutenção, qualquer coisa que acontecer com o servidor, ele vai ter uma forma de pegar aquele dado, de recuperar aquele dado. Então, é essa preocupação que
que a gente aqui na Under tenta levar para os nossos clientes. Que por mais que um data center é seguro, tudo a gente sempre tem essa preocupação de fazer o backup em outro data center. Então os dados eles ficam cruzados, assim, não fica só numa localidade, assim. Então, essa é a recomendação que a gente faz. Então, o Kerlon falou agora do Instagram ali, que ele roda na internet toda, que os arquivos vão se distribuindo aos pouquinhos, né? Que a gente chama tecnicamente de CDN, isso, né? Que é uma rede de distribuição de conteúdo global. Então, as aplicações mais bem cuidadas, elas rodam em mais de um data center, não apenas o dado, quando tu tem o backup dele, ele vai para outro data center, mas também a própria aplicação ela é feita para rodar em vários data centers ao redor do mundo aí. Então, tu tem uma segurança maior também que não vai parar, não é só no caso de restauração. A aplicação ela não para porque ela já é feita de forma distribuída. Que inclusive é um recurso oferecido gratuitamente pela Infinity em todos os planos. Olha que diferencial. A gente tem uma estrutura de backups que a gente chama de prova meteoro. Porque se cair um meteoro no data center onde o site do cara tá, provavelmente não vai afetar a segunda cópia que a gente tem em outro lugar. E geralmente é bem distante uma da outra. Bem distante, Exatamente. Então, assim, só o único meteoro que consegue acabar com o dado do cliente é aquele que acaba com a vida do cliente também, né? Explode o planeta, né? Por enquanto. E esse foi um dos grandes fatores que nos fez ter um segundo data center. Então, nós tínhamos um data center numa outra região do Brasil, que era no Rio de Janeiro, e nós transferimos para dentro da região de São Paulo, para ter 2 zonas, para que os clientes pudessem ter essa redundância e poder trocar informações dos data center e ter proteção dos dados. Porque é aquela vela máxima, né? Se você tem um, você não tem nenhum. Na verdade, tem que ter 2, né? É importante, no mínimo 3, que o pessoal recomenda, né? Que é o que você comentou, é o backup meteoro, isso aí. Exatamente. Que a gente está falando aqui sobre a CDN, o Roberto falou, né, que tem vários data centers espalhados no mundo todo, e nos filmes a gente vê, né, o Ethan Hunt, né, invadindo data centers aí, mas isso deixa mais pra frente, a gente fala sobre isso. Mas assim, aqui no Brasil, isso não é uma coisa assim que é grandemente difundida, você não escuta falar muito sobre isso, né? Mas, embora a Under já tenha alguns anos de mercado aí, a gente sabe que já tem, né, um bom tempo já, mas quais são as vantagens que vocês diriam que seria hoje em contratar um data center nacional, né, sendo que tem tantas opções? Por que escolher um nacional? Por que escolher a Under, por exemplo? Legal. Primeiro fator, eu vejo que é a distância para acessar as informações que estão lá dentro do data center. Então, se o usuário está dentro da região do Brasil e ele quer acessar essa informação, mas faz mais sentido ele contratar isso aqui no Brasil, porque a distância para ele acessar aquele dado vai estar mais perto dele. Outro ponto eu vejo que é a parte do atendimento, né? Então, poder conversar com a língua oficial do país é um diferencial. Também a questão de investimento, né? Acho que ajudar as empresas nacionais aqui em termos do ecossistema nacional, acho que é um ponto fundamental. E por último, o site, né? Ele precisa muitas vezes. Eu vou dizer um site porque eu não quero falar cloud, servidor, para não ficar um pouco confuso, né? Mas o site roda dentro do servidor. Então o site ele precisa muitas vezes de ele ter tá sempre próximo do usuário. Então quando ele está muito longe do usuário, ele vai ter algum contratempo. Eu sei que existem tecnologias que facilitam isso, mas provavelmente aplicações que demandam bancos de dados faz muito mais sentido estar num ambiente local, ou num ambiente seguro, né? Então pega um ERP, que é a vida crucial de uma empresa, precisa estar num local protegido, né? Com garantias, com legislação e deixar isso mais claro para o público geral, assim, que não está acostumado a ter essa percepção. Quando a gente vai, quem é administrador de servidor, aí tu conecta num servidor remoto, né? Então, se tu vai conectar num servidor que é o Windows, por exemplo, tu vê a setinha do mouse lá na tela, né? Então se o servidor estiver muito longe aqui do Brasil, tu consegue até ver que o ponteiro do mouse tu não controla muito bem, assim. Ou quem joga, quem é gamer aqui sabe muito bem que tu vai lá,
jogar num servidor de outra região, tu vai ter latência, tu vai dar um comando pro teu jogo, o teu jogo vai ter atraso, vai ter delay. Então o lag ele é muito importante assim para algumas aplicações como jogos, outras aplicações também. O ser humano ele consegue sentir assim depois de 100 milissegundos de latência, consegue sentir assim a demora do teclado, às vezes quando a gente usa, por exemplo, um servidor que é Linux, tu consegue ver no SH ali, tu digita uma letra, demora um pouquinho, né, quando tá muito longe do Brasil. Então, aqui no Brasil, tu parece que tu tá sempre, quando tu estiver perto de São Paulo, ali, região sul, nordeste, né, estiver próximo, assim, de São Paulo, quase todo o Brasil tá próximo de São Paulo, então por isso que São Paulo é o centro meio que geográfico, pra internet, São Paulo é o centro do Brasil, então por isso que os data centers, todas as nuvens, está todo mundo em São Paulo, porque São Paulo geograficamente todas as fibras do Brasil também, todas as telecoms também trocam tráfego, uma telecom uma telecom troca tráfego com a outra em São Paulo, então tudo é feito lá em São Paulo, então tu não dá voltas assim, tipo, tu não sai, por exemplo, de Brasília, vai para São Paulo, vai para o Rio Grande do Sul, volta para São Paulo, não, tu sai de Brasília, vai para São Paulo. Tem um episódio que nós passamos juntos, né, Roberto? Quando nós fomos montar... A gente passou por muita coisa juntos. Eu vou contar uma historinha porque é interessante essa história, né? Falando um pouco sobre conectividade. Nós fomos fazer um teste no data center, depois de ter fechado o contrato com eles, e vamos testar a parte de conectividade. Como nós vamos testar a parte de conectividade? Nós fomos jogar um dos principais jogos aí de RPG do mundo hoje, lá dentro do data center, porque eles também estavam compartilhando um pouco do espaço conosco, e vocês tinham que perceber, assim, a latência era mínima desse jogo. Eles estavam dentro do mesmo... Dentro do data center. Então é importante estar próximo. É o sonho de qualquer gamer, né? Tu tá dentro do vizinho do data center, né? Que tá rodando. Você comentou de São Paulo, seu centro. A gente vê isso também, acho que na malha aérea do país, né? Parece que tudo passa por Guarulhos e Congonhas. É bem próximo com o que a gente vê na internet. E várias linguagens de programação, na hora que você vai configurar na time zone, né, o fuso horário, ele coloca assim, América/São Paulo. São Paulo. Não é América/Brasília, porque as pessoas estão tão acostumadas, né? Principalmente pessoas de fora, estão tão acostumadas a falar que Brasil é São Paulo, né? Que é o centro. Erraram a capital. Eles erram a capital até no padrão, assim, universal, né? Que eles usam pra time zone, né? Pra fuso horário. São muitas linguagens, usam América/São Paulo. Ou às vezes, quando você vai instalar algum sistema, ele já te coloca em São Paulo automaticamente, que ele já imagina que você esteja ali, né? Por conta dessa importância que São Paulo tem para conectividades no Brasil, né? Daí tem a questão por que essa questão da latência é importante? Porque a luz ela tem uma velocidade e tal, e daí daqui até Miami, por exemplo, já começa a pesar essa distância, aí já começa a ficar importante no cálculo, e depois de Miami, um pouco depois ali, tu vai um pouco mais longe que Miami, já começa, até Miami ok, até não é tão bom assim quanto, claro, São Paulo é muito melhor, é excelente, o data center de São Paulo é excelente, mas Miami já é bom. Além de Miami, já começa a ficar ruim para a maioria das aplicações. Tem algumas aplicações em São Paulo que bolsa de valores, que daí a aplicação é extremamente sensível à latência. Então, quem tiver mais próximo da bolsa de valor consegue executar a ordem mais rápido, e a ordem que é executada mais rápida, ela tem preferência ali para chegar antes na ordem de execução. Então, tem aplicações que o humano ele sente, como eu falei para vocês, a partir de 100 milissegundos, né, dependendo da aplicação. Para jogo, já 50 milissegundos, eu acho que o ser humano já começa a notar. Mas tem aplicações que realmente 10 milissegundos já é muita coisa. Então, faz diferença, né? Então, por exemplo, a aplicação de storage, assim, de replicação de storage, tem que ser abaixo de 10 milissegundos. Tem uma série de... Então, a questão é a distância mesmo. É a distância que... Isso impacta bastante, assim, no dia a dia dos usuários de internet, por isso todo mundo prefere ficar próximo. Esse é o principal motivo, assim. Posso contar 2 exemplos, né?
referente a isso. Nós temos alguns clientes e um desses clientes ele está na Argentina. E ele tinha uma necessidade de guardar um dos principais RPs e ele tentou fazer isso fora do país, tentou colocar lá nos Estados Unidos. Só que a latência ficou insuportável para ele. O ponteiro do mouse deve ser ruim, né? Exatamente, que era um RP da SAP, que é um dos principais do mundo. E o que ele fez? Ele pegou conosco, porque daqui de São Paulo até a Argentina a latência era muito menor. Uhum. E nós temos muitos clientes no mercado financeiro que fazem exatamente isso que o Roberto comentou. Eles precisam ter uma boa conectividade com a Bolsa de Valores aqui no Brasil. Inclusive, tem até um cliente que ele tem um segmento aí de trade e ele consegue entregar como se fosse um desktop virtual para os clientes para fazer essas ordens automáticas através dos robôs que já existem. Tudo para essa questão da latência ser baixa. Então, isso é um fator muito importante. E nós temos aí, acho que a nossa calcanhar de Aquiles, assim, nós investimos bastante na parte de conectividade para realmente trazer isso como um diferencial para todo mundo. Que maneiro, que maneiro. E eu queria saber pra vocês, assim, na opinião de vocês, vocês têm décadas de existência, né? A Under tem o quê? 20 anos? 20 anos, tá vendo? Tem quase a minha idade. Qual que é o maior desafio pra vocês, assim, na hora de competir com os concorrentes internacionais? A gente vê, assim, uma facilidade, tem mercado para todo mundo. Eles atuam num nicho mais generalista, a gente vai num nicho mais específico, então a gente não vê dificuldade mesmo, isso é natural, assim, a gente encontrou nosso espaço, eles encontraram o deles, então é natural, assim, não tem nada que nos assusta, assim, hoje em dia. Que legal. Até porque o lance da latência é muito decisivo para muita aplicação, para muita gente, né? Então, dependendo do segmento da empresa, ela vai optar por um data center nacional, não tem por onde. E isso já foi muito bem explicado aqui antes, né? Eles têm data center no Brasil também, alguns players estrangeiros, mas o produto deles é um produto, o nosso é outro, tem algumas, por exemplo, um produto nosso que as nuvens... as grandes nuvens que se chama aí é Google, Amazon, né, a Microsoft, o que eles não têm é um produto que a gente vende muito, que é o Bare Metal, que é o servidor dedicado. Então esse produto é um produto que não é o foco deles, né? É o nosso foco hoje. Então esse produto, como eles não atuam com esse produto da forma que a gente atua, a gente acaba tendo esse espaço aí bem legal pra gente trabalhar. Ó, eu assim, a Infinity como cliente Under, tem alguns outros pontos em relação à concorrente internacional. Acho que o primeiro ponto acho que ninguém presta atenção nisso, mas só presta atenção quando é tarde demais, é tributação. Porque, exatamente. Cara, a Receita Federal entende que servidor é um serviço. Ela não entende que é um espaço em nuvem, um espaço virtual. Ela entende que é um serviço. Porque, assim, dá para entender de um ponto de vista de que realmente alguém tem que manter o negócio funcionando, né? Tem que ter ali os smart hands para trocar peça, não sei o quê. Você não tá comprando o negócio fisicamente, você tá alugando. Então, enfim, entendimento da Receita Federal. E aí, quando você contrata uma hospedagem no exterior, tá? Seja um servidor dedicado, um cloud, ou mesmo a hospedagem do seu site. Se você contrata exterior, você tem que pagar um imposto, recolher um imposto, né? Que, se eu não me engano, está na casa dos 46%, que é um valor extremamente alto. E que a pessoa geralmente fala assim, não, vou pegar ali porque tá $5, baratinho. Coloco no meu cartão aqui, hoje em dia todo mundo tem cartão, e pronto, eu pago um IOFzinho ali de 5%. Ela não faz a menor ideia que é 46% que ela tem que pagar e recolher. E é um processo complicado, que você tem que entrar num sistema da Receita para declarar aquilo ali, fazer a importação, pagar uma guia. E se ela não faz isso, ela vai... Porque, assim, se a empresa ela sobrevive os 2 anos, né? Porque a maior parte das empresas fecham em 2 anos. Mas se ela sobrevive esses 2 anos, a grande chance é que uma hora ela vai ser auditada. Vai acontecer. Isso é um sinal de sucesso, não é um sinal de fracasso. É um sinal que você tá fazendo barulho, né? Então, assim, vai acontecer. E se eles pegarem e falarem assim, peraí, deixa eu ver o custo da pessoa. Principalmente se ela é uma empresa online, né? Se é um e-commerce, se é uma startup.
Na hora que vai analisar as contas, você fala, pô, são um dos maiores custos que você tem com infraestrutura de internet, né? Ou seja, data centers, etc. E você nunca pagou imposto nisso. Aí a pessoa pega lá os últimos 5 anos da contabilidade dela, se o auditor for gente boa, né? Que pelo menos você é obrigado a manter, né? Pega lá 5 anos e fala, ok, você deve pra gente 5 anos de imposto de 46%. Mais multa. Mais a multa. E correção monetária, com a inflação 100%, Então, assim, é um absurdo, a pessoa não tem noção do problema que é isso, né? E isso é uma forma do governo incentivar que exista realmente essa mão de obra, esse serviço aqui dentro do Brasil, o que eu sou super a favor, porque nós somos uma empresa brasileira, a gente realmente vê como é que é. Competir no Brasil não é fácil, né? E seria muito melhor se as pessoas apoiassem a gente mais, né? As empresas brasileiras, né? Tivessem um pouco mais de gosto pelo tupiniquim, né? Vamos dizer assim. Então a tributação é uma coisa que pra gente aqui faz muita diferença. É uma coisa que a gente gosta bastante de poder contar com data centers brasileiros. E o outro ponto, além, obviamente, dos impostos, né? É de ter essa parceria, de poder conversar em português e falar sobre coisas do nosso cotidiano e a pessoa entender o que a gente está passando, porque a gente está passando pelos mesmos momentos, né? Se a gente está dentro do Brasil, a não ser que você seja vendedor de álcool em gel ou algum desses players que se deram muito bem durante essas últimas crises que a gente teve, né? Você provavelmente passou por momentos assim, e é interessante você poder contar com isso, né? De ter essa, não vou dizer sinergia, mas ter esse entendimento. Isso ajuda demais, cara. Isso é vital. Essa parceria pra gente é demais. Tem toda a segurança jurídica também, né? De tu ter uma empresa brasileira que conhece as leis, que adere às leis, as mesmas leis que tu. Tu vai falar com uma empresa estrangeira, muitas vezes tu não fala com ela, tu fala com o canal dela, que daí já tem o telefone sem fio ali, tu já não sabe. E às vezes o suporte. Tu contrata lá pelo site do fornecedor estrangeiro, o suporte não vem junto, daí tu vai lá, tu começa a olhar no final lá, tu descobre que tu tem que pagar $200 pelo suporte por mês, mais 20% da tua conta, então tem esses detalhes assim, né, tem esses detalhes e a negociação também, às vezes tu chega lá, pô, o preço não ficou legal, pode fazer algum ajuste, tirar alguma coisa, botar outra coisa, fazer o personalizar. Não faz. Aqui nos fornecedores brasileiros a gente costuma ter bastante flexibilidade na negociação, de ajustar, de às vezes empacotar de uma forma diferente. Por padrão no Brasil, todo mundo oferece o suporte incluso, né? Não é uma obrigação assim legal, mas é uma cultura do Brasil assim oferecer o suporte incluso, não cobrar parte. Então tem uma série de questões. A nota fiscal vem junto, tu deduz do imposto de renda em vez de quem está no lucro real vai lá, pega a nota, já pega a nota de serviço e deduz lá dos 34% do custo, tu deduz. Então, ao contrário de quando tu contratas um estrangeiro, tu paga além de pagar lá o spread do cartão de crédito, que já é o dólar turismo, não é o dólar comercial, daí tem mais 1, 2, 3% que o banco cobra, daí tem mais IOF, que 5% até mais, eu acho, mais os 45%. Quando vê, tu tá pagando ali, tu contratou, tu tá pagando IOF, cartão de crédito, dólar turismo, spread do cartão, imposto, tu tem que fazer o tal do Ciscoserve, que é lá a declaração lá complicada, que se tu não faz tem multa, que os contadores em geral agora, todos já sabem fazer, mas alguns anos atrás, quando nasceu isso aí, ninguém sabia fazer, que é tão complicado que é para fazer. Recolher esses impostos é um monte de imposto, interpretar, saber como é que recolhe, ninguém sabe direito como é que faz isso. Então é tão complicado que ninguém entende direito. Então, além disso tudo, descobre que não tem suporte, descobre que tu não consegue negociar, que tu não consegue flexibilizar, tem que pagar no cartão, não pode ser no boleto, às vezes tu não quer alterar a data, é tudo mais difícil, assim, tipo, suporte inglês, não tem o que falar, é um monte de detalhe, assim, que no final do dia acaba complicando, e então muita gente prefere ter um parceiro que entende, que já entrega outros serviços junto, não apenas já gerencia algumas coisas para ti, então tem um monte de diferenciais, assim, não é só o produto que a gente está
oferecendo hoje que essas nuvens não focam, não é o foco deles, não é só isso, também todos esses detalhes. Caramba. Então, por exemplo, a responsabilidade dos dados, né? Então, imagina, não sei se vocês já se depararam com isso ao longo da jornada de vocês profissional, de ter uma tela preta do Windows ou uma tela azul, uma tela preta do Linux ou uma tela preta do Windows lá com algum problema, né? Por exemplo, um kernel panic lá. Se você tem um ambiente fora do país e você tenta buscar esse suporte para recuperar aquela máquina ali, provavelmente você não vai ser atendido em alguns dos casos, tá? Então isso é um problema bem grande, né? Se tu tem aquele único servidor rodando todo o teu site lá dentro, o que vai acontecer? Sim, já ouvi Alguns muito. sites, Você vai ter que fazer uma cirurgia na tua máquina. Você tem que desmontar o disco, montar em outra, com um disco Isso. adicional, rodar um FreeDisk, a gente já passou por isso no passado. Já. Ih, já ouvi tanto aquele self-managed. Tipo, não gerenciamos. É com você, meu amigo. Isso, quantas vezes não tá nem no contrato que a gente tem que fazer algum serviço, mas eu conheço a empresa de vocês e a nossa, ninguém tá querendo deixar o cliente na mão, né? A gente faz além do que foi contratado para ajudar, porque a gente sabe que o relacionamento de longo prazo é muito mais importante que aquelas horas ali, 8 horas que tu vai colocar um analista para trabalhar para o cliente. Então geralmente se pensa no todo e não só naquele momento ali, né? Sim, não é só o ganho pequeno, né? E assim, a gente falou bastante aqui de leis, de tributos. Uma coisa que eu fico curioso é se existe algum incentivo para data centers nacionais, assim. Vocês recebem algum incentivo governamental para isso ou não? Não. Nenhum tipo de incentivo? Na verdade, tem um incentivo que é na compra de... como se fosse as montadoras de automóveis, né? Tem as montadoras de computadores, de servidores que montam no Brasil. Então, quando todas as peças vêm do exterior desmontada, a fábrica aqui no Brasil ela só vai lá e junta as peças. Né? Então, tem um incentivo governamental que, na verdade, nós da Under nós não gostamos desse incentivo. A gente gostaria de poder encomendar as peças e montar nós, ou encomendar já um servidor montado numa caixa já de uma empresa que fosse do mundo todo. Claro, a gente compra das empresas brasileiras que montam, não são tantas empresas que montam, né, aqui no Brasil, que a gente acaba comprando deles, mas a gente gostaria de comprar de quem a gente quisesse, entendeu? Vocês não podem fazer isso. Podemos, mas aí não tem esse incentivo, tem esse... entendi. Chama-se PPB, é um incentivo aí que tem um desconto nos impostos aí para ter essa montagem no Brasil, que é um absurdo, assim, tipo... É um incentivo que a gente acaba se beneficiando indiretamente, mas a gente não gosta dele porque tira a flexibilidade de compor como se quisesse, né? Sim. Então seria muito mais inteligente. Até a tecnologia é uma coisa é um produto necessário hoje, né? Todas as empresas que não se transformarem digitalmente vão acabar perdendo competitividade. Então a tecnologia, computador, servidor, internet, na verdade, hoje na Under a gente acredita que tal foi a própria eletricidade no passado, combustível, petróleo, o fogo, a agricultura, todas as tecnologias que revolucionaram a humanidade. A gente acredita que hoje a internet, a nuvem, que é o que nós fazemos hoje, né? A nuvem de algodão aí, a gente acredita que isso que tá proporcionando a propulsão da humanidade, é o que está fazendo a humanidade se acelerar. É o grande mecanismo que está fazendo com que a humanidade possa ter mais produtividade, as pessoas ter mais qualidade de vida, trabalhar menos, ter serviços de mais qualidade, ter o seu aplicativo lá de entrega pelo celular, seus aplicativos, toda a digitalização que está acontecendo no mundo é realmente a grande revolução assim, industrial assim, do que está acontecendo hoje, sabe? Então a gente acredita que isso é o mais importante que está acontecendo isso, então a gente acredita que servidores, computadores deveriam ter uma importância maior, assim, o governo deveria realmente não pesar a mão, entendeu? Não cobrar os impostos que cobram. Tu vai encomendar um SSD, uma memória do exterior, tu paga quase 100% em cima, tu imagina?
se é $100 lá fora, R$500, tu poderia comprar por R$500, mas chegou aqui no Brasil, tu paga mais R$500 de impostos, sendo que aquela pecinha que poderia estar ajudando todas as empresas, todas as pessoas a ter mais qualidade de vida, empregos e tudo mais, né? Renda. Então, a gente acredita que é errado isso, sabe? Tipo, tu olha lá, tu coloca 100% em cima de uma coisa que é o que dá a força para a humanidade hoje, entendeu? Então, Sim, não é mais artigo de luxo, né? Passou dessa época, né? Exatamente, e nós fazemos parte desse ecossistema, né? Que vocês entregam muitas vezes para o cliente na ponta, nós estamos aqui sustentando essa parte dos sites, dos dados, e só que não tem incentivo. É complicado, né? Você comentou uma coisa que eu queria falar. Você falou do negócio da empresa, né? Que hoje em dia é essencial. Tem uma frase do Bill Gates que ele falava isso. Tem 2 tipos de empresa. A empresa que faz negócio pela internet e a empresa que deixa de fazer negócio. É isso aí. É muito, muito fantástico. E era uma frase que ele fez falou acho que em 99. Então, assim... Você vê. Foi quando eu comecei com a internet. Tá vendo? E ele falou, assim, certeiro, né? Porque você vê que hoje em dia, cara... Até o barzinho da esquina, se ele não tiver, nem que seja no Instagram da vida, ele não vende, cara, ele não consegue... Tem o Zé Delivery, né? Todos os barzinhos são parceiros do Zé Delivery para entregar. Então é um negócio... Esses dias eu tava num hospital, quando chegou uma senhorinha de uns 60, 70 anos lá, vendendo amendoim doce, né? E ela tava vendendo aquilo lá pra ajudar as continhas dela. Não é algodão doce, então. Não era algodão. Não é pra botar na nuvem, não, tá? Não era minha sócia. Não era. E aí ela vinha com aquela caixinha lá, oferecendo pras pessoas aquele algodão. E na frente da caixinha dela tava uma chave Pix. Então ela tava vendendo os algodões, os amendoinzinhos dela lá, aquele trabalhinho manual dela, aceitando Pix. E ela aceita aceita Pix na internet? Não funciona. Não funciona. Olha só que interessante. Uma senhorinha, sabe? Então, tipo, já tá mais... Ficou pra trás esse negócio de que internet, computador era artigo de luxo, artigo só pra rico, só pra ter em casa como hobby. Já foi essa época. Inclusive, você falou de Pix. Pix tem um SLA do Banco Central, que qualquer transação Pix não pode ter mais de 3 segundos. SLA é que é normal. O SLA, ele é um acordo, né, de nível de serviço. Ele quer dizer que vamos dizer assim, um tempo máximo, né? Geralmente tempo máximo. Se passar daquele tempo, tem algum Se passar de 3 segundos, o Banco Central pode vir a te multar. Então, o Pix é uma das aplicações que se beneficia muito de data centers nacionais, porque para você fazer a transação inteira em 3 segundos, você tem que estar no Brasil, não tem jeito. E o Pix, para quem não entende como funciona, assim, resumidamente, né? Ele é um processo de 3 etapas, né? Alguém tem que iniciar o Pix, tem que ser feita ali uma validação de crédito para ver se existe saldo, se está certos dados e tal, para depois acontecer a transação, né? Então, esse processo, ele é um processo que você tem que se comunicar com a Brasília, né, no Banco Central, na rede do Banco Central, e com o data center seu, que provavelmente tem que ficar em São Paulo, ou em Brasília. Brasília tem poucos data centers, então geralmente está em São Paulo. E esse processo todo acontece sem que você perceba, né? Na hora que você faz a transação para o seu colega lá, vocês estão num rolê, aí ficou R$20 para cada um, manda no Pix, pum. Só pega aqui no celular e vê um SMS recebendo aqui, Exatamente. Isso. Sai de um banco, vai para outro. Então, na verdade, não é só um data center, são vários data centers falando. Então, se todos eles estivessem no exterior, certamente ia passar de 3 segundos só pela distância de comunicação. Não é nem o tempo do processamento isso daí. Com certeza. E a gente tava falando de incentivo governamental, cara. Assim, agora eu vou pegar um minutinho aqui para poder fazer um desabafo meu, tá? Vamos chorar junto, cara. Eu acho que a gente merece, porque... A gente já chorou aqui do PPG. Quando o Roberto falou, eu rindo nervoso. Eu fico assim, eu não tenho preferência política nenhuma, a gente nem fala sobre política no podcast, mas a única coisa que eu queria muito que qualquer um que estivesse no poder aí pudesse olhar para o setor de tecnologia e falar o seguinte: vamos fazer eles sofrerem menos, porque a gente paga muito imposto. Não há incentivo algum para o setor de tecnologia. Então, você não é do tipo assim, país que se desenvolve é país com tecnologia, porque hoje em dia, se você pegar as maiores economias do mundo, são economias digitalizadas, né? São economias cada vez mais digitais, né? Então, devia ter ali um incentivo. Isso é aquém de correntes políticas, isso é realmente focar no desenvolvimento do país, sabe? O que é bom para todos. E
ninguém tem dúvida, eu acho que no mundo hoje em dia, né, de que se você quer ser um país do futuro, você tem que investir em tecnologia. Então, se algum desses políticos pudessem fazer algo por nós, de realmente dar algum tipo de incentivo, nem que seja, ok, você vai poder importar sem imposto até tanto por mês, se você for um data center, já ajuda. Você que é um setor, uma startup de serviços, a gente vai te isentar nisso ou naquilo, ou pelo menos liberar uma linha de crédito com uma taxa de juros, como assim, convenhamos, aceitável, né? Porque se você for tentar pegar uma taxa de juros, se você é uma pequena empresa, é difícil, é um processo complicado, e geralmente você paga um valor muito alto, principalmente se você pegar com o banco direto. Então, isso ajudaria demais. Eu acho que esse minutinho aí que eu gostaria de reservar para, pelo amor de Deus, olhem por nós do setor de tecnologias, a gente está tentando fazer o melhor que a gente pode. E a gente consegue mesmo com todas as dificuldades, mas seria muito melhor se a gente tivesse algum apoio, nem que seja pesa um pouco menos a mão na gente. Sim, porque na hora de cobrar. eu fiquei pensando, né, a quantidade de energia que o data center ali da Under consome, qual que é a fatura de energia que eles recebem? Isso deve ser exorbitante. O salário do Kerlon ali, ó, mais ou menos, deve ser, né? Isso é assunto que a gente olha toda semana, hein? Né? Então você vê, imagina, 1%. Inclusive eu tô com a planilha aberta nesse momento aqui. Tá aqui no topo da minha tela, tá ali na abinha ali, ó. Tem que fazer, eu vi um rapaz falando assim. Hacks, planilha de hacks ali, que apura todo mês aí o custo de energia. Eu vi um humorista falando assim, eu descobri como é que funciona o sistema de cashback invisível no Brasil. Eu gasto muita gasolina, então o que eu faço? Todo o dinheiro que eu tenho, eu vou lá e compro em ações da Petrobras. Que aí ela paga dividendo e eu tenho um cashback do meu combustível. Aí se eu sou um data center, a primeira coisa que eu farei, eu vou comprar ações das elétricas, né? Das elétricas. Transmissões e geração, porque aí eu tenho meu cashback, porque eu devo ser um dos maiores clientes que eles têm. Né? Genial. E não tem muita negociação, né, com a questão da energia, né? É aquele valor, a gente desliga você, então... É isso aí. O que você vai fazer, né? Você é quase que refém do serviço. Os data centers, eles têm uma questão que como tu liga o computador, né, o servidor, ele aquece. Então toda energia que o computador ele usa para processar, na verdade, ela é dissipada em calor, assim, quase 100% de calor. Então, processou, gastou calor. É por isso que tem toda aquela briga assim do cooler, resfriamento, chips que não aquecem. Então, isso é coisa que eu acho que todo mundo que é de tecnologia já é comum, né? Então, o data center, a gente chama de eficiência energética. Ela começa em 100%, que é uma eficiência para cada watt que tu gasta que tu gera de calor, tu gasta mais um para resfriar. Então, os data centers, eles os mais eficientes do mundo, eles não resfriam usando eletricidade, resfriam usando o ar da rua, puxa o calor, troca com a rua, só que daí tem a questão da poluição, que vai entrar poluição para dentro do data center, tem que ter filtro. Então, existem inúmeras tecnologias. Alguns países o pessoal coloca quanto mais frio o país, quanto mais frio a temperatura média da rua, em países com neve, né? Só que daí tem o problema que esses países não tem população morando perto. Então, na prática, tu teria como botar um data center na Antártica, mas daí tu teria latência. Então, tu iria usar... porque a Antártica não tem, por exemplo, poluição. Então, tu coloca lá, não precisa de muito filtro, tu não gasta energia para resfriar porque tu pega o ar da rua, só que daí tem latência. Então, para backup off-site tá bom. Então esse jogo aí que se faz, aí, que resfriar realmente é o problema, e daí o que se faz tem diversas tecnologias que fazem o data center ficar mais eficiente, mais green, que se chama, né, mais ecológico também. Tem que transmitir esse calor que o data center gera para aquecer o coração das ex. Só para ter uma ideia. Quer voltar para isso, Arthur? Não, de forma alguma. É só porque é comum a gente falar que essa cerveja é mais gelada que o coração da ex. No data center, a parte da refrigeração ela é extremamente importante, porque ele tem que manter a refrigeração baixa
E também tem que ter o controle da umidade dentro da sala de data center. Aham. Para quê? Porque se tiver uma umidade muito grande, vai ter um problema de oxidação das máquinas, elas vão começar a enferrujar. Então isso não pode acontecer. Então tem que ter esse controle de umidade também. Só para ter uma ideia, onde nós estamos aqui em São Paulo, eles criaram como se fosse uma proteção na parede de concreto. Então aqui na parede de concreto, eles criaram uma proteção na frente para ter mais eficiência energética, que é esse negócio da Green Compute que o Roberto comentou. Que massa. Legal. Que legal. Cara, se a gente falar de data center, né? se a gente falar de data center, a gente passa o dia inteiro falando aqui. O assunto não acaba. Verdade. Mas deve ter alguns data centers com aproveitamento desse calor, talvez, gerando alguma turbina ou algo assim pra, né, converter parte desse calor de volta em energia. Com certeza deve ter alguma coisa assim. No outro data center tem um trabalho que é bem interessante, que é a parte da energia solar, né? Então tem placas lá para as áreas comuns do data center, que é tipo recepção. Eles usam a placa de energia solar. Então isso daí ajuda bastante. Então eu vejo que isso talvez seja uma tendência, tá? Porque às vezes precisa de espaço para poder gerar energia solar. Então tem que ter bastante espaço e coloca várias placas. Então talvez vai ser mais acessível para o data center isso. É porque a energia solar eu não entendo como ela funciona bem, assim, a captação. Mas é um lance que a placa precisa aquecer, né? Com o sol, não é isso? Mas mesmo que não tenha sol, que está nublado, a placa consegue captar. É, porque em dia de vento, dia de muito vento, o fato de resfriar um pouco a placa, isso diminui a eficiência dela, não é? Mas daí na média anual ela se paga, ela se compensa. A placa solar ela é bem difícil de se utilizar em data center. A energia solar é difícil de utilizar em data center porque realmente o consumo de energia é muito alto. Assim. Você precisava de um outro prédio só para placas. Um prédio não, uma fazenda. A fazenda ao redor, né? Por isso que sempre é para as áreas comuns, né? Aham. Verdade. Mas já ajuda, já diminui um pouco a conta de luz. Com certeza. É porque a eficiência de placa solar é baixa, né? Na casa dos 20%. Ela não é por aquecimento não, ali. Ela faz conversão de raios solares, né? Do UV, né? Pois é. Eu não sou engenheiro, não vou tentar arriscar aqui como é que funciona o processo, mas é um processo de conversão ali. Não é só do calor, não. Se eu não me engano, é negócio de elétricos e tal. Enfim, não vou entrar nisso, porque senão vamos ter que fazer outro fake news aqui. Vamos ter que fazer um outro podcast aí sobre eficiência de energia solar aí. E não é uma coisa ruim, inclusive, que a gente comentou de painel solar no último podcast, então acho que é um tópico legal pra gente fazer esse podcast. Mas gostaria de voltar a uma coisa que você falou, Roberto. Você comentou do produto de dedicados, né, das máquinas físicas, porque tem ali uma diferença entre o cloud e as máquinas físicas. Eu queria saber, na sua opinião, o futuro ele é 100% cloud ou você vê espaço ainda para aplicações que vão utilizar de máquinas físicas mesmo dedicadas? Então, aí começa a entrar um assunto que eu gosto muito também. O que o mercado ele chama de cloud, assim, servidor cloud? Servidor cloud, na verdade, é uma máquina virtual, que ela não usa um servidor inteiro, físico, assim, hardware inteiro, né? Para vocês terem para a gente fazer uma analogia aqui, lembram do formato do videocassete, assim, como é que ele era? Ninguém vai lembrar do DVD player. Eu vou me entregar a idade aqui, eu lembro. Que ele é mais comprido, assim, meio achatado, né? Então, um servidor é mais ou menos como se fosse um DVD player ou um videocassete, só que maior, tá? Mas é daquele formato ali, tá? Então, esse videocassete, esse DVD player aí, em máquinas virtuais, a gente consegue colocar dentro de cada servidor, consegue colocar 20, 30, 50, 100 máquinas virtuais dentro de cada um desses servidores. Então, o que se chama hoje, tu entra numa nuvem, tu contrata um servidor, na verdade, tu está contratando um servidor que ele é emulado, é um servidor virtual, é um pedacinho daquele equipamento físico inteiro, tá? Então, ao passo que tu também consegue rodar um sistema operacional num servidor inteiro, né, num servidor físico inteiro. Então, quando a gente está falando assim de rodar um sistema operacional dentro de um servidor físico inteiro, a gente chama isso de servidor dedicado aqui no Brasil ou de bare metal fora do Brasil. Tradução da palavra. Então, esse bare metal é um produto que tu pode comparar assim, um servidor dedicado é como se fosse um caminhão, tá? E um servidor virtual é como se fosse
Eu gosto de falar pampa, aí que meu avô tinha uma pampa. Né? É uma pampa, tá? Uma caçamba pequenininha ali. Então, se tu vai transportar areia para fazer uma construção de um prédio, tu vai transportar dentro de uma pampa ou dentro de um caminhão? O que é mais eficiente? Tu vai transportar dentro de um caminhão. Então, para aplicações realmente pesadas, o custo, a eficiência de custo de um bare metal é muito melhor do que a eficiência de custo de uma pampa, então, de um servidor virtual. Porque aquele servidor virtual tu tem uma série de tecnologias para que possibilitem que aquele servidor virtual exista, e essa tecnologia ela tem um custo, né? Um custo de consome mais energia, menos eficiente, usa mais softwares que tem custo, usa mais é mais trabalhoso tu criar. Então, uma pampa, tu carrega o que ali? 500 kg, uma tonelada, duas, sei lá. Um caminhão tu carrega 20 toneladas. Né? Então, para tu construir um caminhão, tu tem um só motor. Para construir uma pampa, tu tem só um motor. Então, só que para construir 20 pampas, tu tem que ter 20 motores. Tu vai gastar muito material para construir 20 motores. É mais eficiente tu construir um caminhão. Então, o bare metal ele é mais eficiente em termos de custo para aplicações pesadas, assim. Então, tu consegue fazer muito mais com ele, carregar um caminhão de areia de 20 toneladas com um caminhão. Então, tu faz uma viagem só. Então, ele é muito mais eficiente. E essa pergunta, Norton, que tu fez, assim, é uma pergunta que nós recebemos constantemente aqui na parte comercial, né? O que vale mais a pena para mim? Um cloud, uma máquina virtual ou um bare metal, um servidor dedicado, né? E eu gosto muito da analogia comparando com o transporte público, né? O que seria o caminhão, né? O que seria o servidor dedicado no transporte público? Seria um ônibus bioarticulado que carrega aí quase 150 pessoas. E um carro popular seria um cloud, né, que carrega só 5 pessoas. O que é mais eficiente em termos de quantidade de pessoas de se deslocar de um lugar para o outro? Vai ser, com certeza, o ônibus biarticulado. Então, o servidor dedicado, realmente, ele entrega muito mais capacidade de recurso em termos de processamento e memória para uma determinada aplicação. Aplicações que usam banco de dados, cluster, tudo isso daí, com certeza, é mais eficiente em dedicado. Agora, se tem uma aplicação que é clusterizada, e ela não exige muita capacidade de processamento ou memória, com certeza vai funcionar muito bem em cloud. Então, qual que é o mais vantajoso? Depende muito do que vai rodar dentro dela. Concordo Eu vejo que a tendência é cada vez mais ter aplicações mais pesadas. Então, por exemplo, o cara pega a qualidade dos smartphones hoje em dia, de um tablet. Ele precisa de bastante capacidade de processamento, muitas vezes. Só que muitas coisas não estão lá num outro local. E onde é que vai rodar isso? Quantidade de milhões de usuários conectando simultaneamente. O futuro é misto, né? É misto, é um pouco de... Tu vai colocar um pouco em Kubernetes, naquilo que o Kubernetes é eficiente, vai botar um pouco em máquina virtual, naquilo que máquina virtual é eficiente, vai botar um pouco em bare metal que for eficiente, então tu vai misturar os três. Então são os três produtos, inclusive, que a gente trabalha aqui na Under, no nosso dia a dia, é os três modelos, é container, servidores virtuais ou servidores físicos. Então é os três níveis. Então isso é o que a gente faz, o que a gente gosta dos três níveis. Cada um tem o seu motivo para usar. Muitas aplicações tu utiliza os três níveis ao mesmo tempo, né? Aqui na Under, por exemplo, nossos softwares internos utilizam os três níveis para a gente, para coisas nossas. Empresas que usam muito tecnologia também fazem assim, coloca lá a aplicação de microserviço rodando em Kubernetes, coloca aquilo que não é tão pesado rodando em máquinas virtuais e aquilo que é muito pesado, como banco de dados, rodando em bare metal. Sabe as aplicações de reconhecimento facial, que está muito em moda hoje em questão de segurança? Então, nós temos um cliente que as aplicações dele são 100% em bare metal, porque faz muito cálculos a questão do reconhecimento facial. Então tem que ser bare metal para a questão do processador. E um outro ponto é a questão de investimento, né? Quando o cara precisa de bastante capacidade de processamento e memória e armazenamento, em alguns casos na nuvem,
talvez o investimento fique um pouco salgado, comparando com o Bare Metal, né? Então o Bare Metal consegue te ter uma eficiência bem interessante em termos de investimento também. Tu coloca aí, por exemplo, 20 pampas para carregar o caminhão de areia, tu tem que ter 20 motoristas, né? Tu tem que gerenciar 20 máquinas, né? Mesmo que elas tiverem o mesmo custo operacional, o hardware, enfim, o custo é o mesmo, vamos dizer assim, tu vai ter que ter 20 motoristas, tu tem que gerenciar 20 servidores. Né? Quem aqui do público é administrador de servidor sabe que gerenciar... Nem fala, não, say no more, não precisa falar mais nada. Tem que ir lá atualizar 20 máquinas, rebootar elas. Amigo. Atualizar, botar patch, reiniciar, configurar 20 firewall, fazer... É um trabalhão, né? Sabe o que eu achei interessante? É porque hoje em dia, muitos dos ambientes de infraestrutura tá sendo levado por orquestradores, né? Ambientes como Kubernetes, etc. Eu percebi o seguinte, quando você usa esse tipo de ambiente, você geralmente tem ali em torno de 3 máquinas, né? Pelo menos 3 máquinas. 3 não, isso. Você tem que montar um clusterzinho, né, de 3 máquinas. E aí, se você tem 3 máquinas que são virtuais, ou se você tem 3 máquinas que são dedicadas, o seu uptime vai ser basicamente o mesmo. Porque um dos maiores riscos que as pessoas têm com máquina dedicada é se ela falhar. Porque a gente aqui tenta desmistificar essa questão do que é a máquina virtual, o que é o cloud e tal, porque a gente tem que deixar claro para o cliente o que é um VPS, né, que seria a máquina virtual, e o que é um cloud. A diferença, para quem está ouvindo, pelo menos, é o que a gente tenta buscar, porque o cloud é um termo muito genérico, né? Então a gente tenta buscar o seguinte: para a gente, cloud é o VPS, ou seja, aquela máquina virtual que é uma fração de uma máquina física, que tem acesso a um storage, ou seja, um armazenamento, que é em rede. Então, se acontecer algo com aquela máquina física que o meu cloud está operando, o meu data center consegue fazer a transferência para outro nó físico, né, que ele está conectado àquele storage em rede. Ou seja, eu consigo ter ou live migration, né, que é o processo de migrar a nuvem direto para uma outra nó sem nenhum tipo de disponibilidade, ou existe o processo de fazer realmente a migração offline, onde você tem que literalmente esperar alguns minutos até que haja essa troca, né? Uma troca que é uma coisa de rede, né? Ou seja, o seu endereço de IP, ao invés de apontar para aquele nó, ele vai apontar para outro, e aí eu configuro aquele nó para entrar em contato com aquele storage seu lá que está em outro lugar do data center. Então, se a gente vê isso, a diferença do VPS para o cloud é assim. O VPS, ele geralmente não é conectado a um armazenamento em rede. Usa disco local. Ele usa disco local. É o standalone, né, que o pessoal fala. Exatamente. Aí se a máquina falha, o VPS é a mesma coisa com o dedicado, o mesmo nível de uptime, vai parar tudo. O cloud você consegue fazer isso. Então, a gente até construiu o Infinity com base nessa visão, né, de ter essa possibilidade de migração, porque para o nosso cliente, dar um time de 5, 10 minutos é extremamente crítico. Ele precisa realmente ter essa possibilidade de ter um live migration, então faz muito sentido o cloud. Mas quando você está num ambiente containerizado com Kubernetes, já não faz tanta diferença, porque se você tem 3 nós físicos, né, e a sua aplicação, ela não depende de um deles específico, porque ela está espalhada entre esses 3, você tem toda a ideia de cloud já implantada no design da tua arquitetura. Isso, né? Então a gente vê isso que, ok... Bare Metal é melhor para Kubernetes, com certeza. Isso. Então faz sentido você usar a máquina dedicada, que é muito mais barata que um ambiente cloud, se você tem um Kubernetes, né? Então, principalmente se o seu banco de dados for replicado, então ele tem a capacidade de não depender somente de uma máquina, né? Então, é uma coisa assim que a tecnologia ela avançou até um ponto onde, ok, cloud é o melhor, é o ideal, tudo mais e tal, até que ela chegou ao ponto e falou, não, peraí, pode ser que Bare Metal seja melhor para isso aqui. Não é? Exatamente. E nós aqui na Under, nós estamos trabalhando em muitos casos de benchmark, e isso que tu disse, Norton, faz total sentido. Tu montar um cluster, tá? E nós temos tecnologias que permitem fazer isso, até entregando uma camada bem grande de serviço só para o time de desenvolvimento chegar lá e começar a desenvolver em cima da estrutura de Kubernetes, da parte de só subir os namespaces e ir lá colocar os códigos para rodar, e nós cuidamos de toda a parte de Bare Metal por baixo. Então ele abstrai 100% a gestão de hardware, a gestão da tecnologia para funcionar, a parte de container, e usa só como serviço realmente, e não tem problema. Se parar um Bare Metal, vai lá, troca o disco, troca a fonte, se queimar a fonte, troca a placa-mãe, se for o caso da máquina em si, mas o ambiente continua funcionando. Nesse sentido, na verdade, o Bare Metal é um pouco superior mesmo quando tu usa VPS com storage em rede, e tem o Live Migration, tem um pouco mais de qualidade quando clusters usando Bare Metal do que máquinas virtuais com storage em rede. Não tem overhead, né, de virtualização? Porque assim, ó, tem dois pontos que numa máquina virtual rodando em rede, que a gente chama de servidor cloud, só para
o servidor cloud ele depende de uma camada de software do virtualizador. E essa camada de software, ela pode e ela falha. Por mais que tu utilize a solução mais enterprise do mercado, que é o VMware, que é o virtualizador com maior qualidade que existe no Mais mercado. maduro, né? Por mais que tu utilize esse software para virtualizar, mesmo assim pode ter falhas nessa camada. E no storage é a mesma coisa, por mais que o storage é em rede, ele já é feito também em cluster, é outro cluster que então, tu tem dois pontos de falha a mais que o bare metal, e na verdade tu não precisa ter esses pontos de falha. Se tu botar o bare metal, beleza, o bare metal ele pode falhar, ele tem um processador só, ele tem um sistema operacional só, mas tu pode ser que aquele bare metal falha, porque tu tem outros dois, né? Então não precisa ter esses pontos de falha. E às vezes tu até pode fazer o seguinte, tu até poderia rodar, imagina se tu roda um Kubernetes com 3 máquinas virtuais com storage de rede, usando VMware, melhor virtualizador, melhor storage, e por acaso as 3 máquinas estão rodando dentro do mesmo virtualizador, do mesmo cluster, do mesmo storage, e dá um problema no storage. O que vai acontecer? Vai sair do parar todo o teu cluster Kubernetes. Então por isso que o bare metal é melhor, porque se tu vai... E ainda assim, se tu colocar um bare metal, 3 bare metals um do lado do outro, eles não vão falhar ao mesmo tempo nunca, só se eles tiverem uma falha de energia no rack. Daí é outro problema. É o que a gente fala aqui, pro cliente que está começando, né, que ele tem pouca demanda e tal, mas ele quer buscar um uptime melhor, a gente recomenda a nuvem. Então nossos planos padrões eles já são em nuvem mesmo, porque ele não tem aquela demanda tão grande para isso. Agora, quando o cliente já vem para o nosso serviço de consultoria e DevOps, a não ser que ele requeira um vendedor específico, né? Ou seja, eu quero estar na Amazon, ok, não tem como, né? O cara quer estar lá, é preferência dele. Agora não, eu tenho flexibilidade para escolher o data center. Então a gente até sugere, fala o seguinte, por que não a gente economizar um pouco então, tendo o mesmo nível de qualidade, ou até às vezes melhor, né? Porque o servidor dedicado, né, o bare metal, ele tem acesso direto ao hardware, então geralmente ele é muito mais rápido. Então por que não a gente optar então por estar num data center com máquinas físicas e a gente divide a tua aplicação em 3 máquinas físicas diferentes, e aí você vai ter em teoria a tua própria nuvem, né? Porque você está fazendo, o conceito da nuvem está sendo aplicado ali, né? Você tem a redundância, aquela questão de estar interdependente em nós e tal, e você tem a economia e o poder de processamento, né? O poder, assim, de acesso direto ao hardware, né? Toda aquela potência da máquina que é só sua, não vai ter outras máquinas virtuais competindo por recurso. Então, quando chega a esse nível, né? O cara realmente tem muitos page views lá no site dele, o e-commerce dele é muito movimentado, ou ele vai fazer algo do tipo. A gente já recomenda, vamos fazer então um cluster Kubernetes com máquinas físicas, porque aí você vai conseguir alcançar esse mesmo nível de disponibilidade e vai conseguir ter tanto mais performance quanto a economia de custo. Então é interessante. Nós tivemos um caso assim do nosso dia a dia de trabalho, como se fosse essa plataforma que nós estamos usando aqui para a transmissão do podcast, né? Então, cada um de nós aqui está numa telinha, né? Então imagina fazer isso em cima de cloud, onde tu vai ter o overhead, talvez, de storage, de rede, um monte de coisa. E se tu rodar isso em bare metal, tem uma grande diferença. Então tem um negócio chamado steal time do processador lá, que muitas vezes pode ter impacto gigantesco na aplicação. Tu olha o processador, olha a memória, tá tudo funcionando, mas quando tu vê os vizinhos barulhentos, né? Os vazios. Exatamente. E tu não sabe como resolver isso, porque tu não tem controle na questão da nuvem, né? Agora, se tu tem no bare metal, isso não acontece. Exatamente. Aí, o que os provedores estão fazendo para mitigar isso agora, é o que a gente faz nos planos maiores nossos, é utilizar nuvens com CPUs dedicados, né? Que são nuvens onde o cara não vai tentar vender mais do que ele tem. Então, por exemplo, se você tem um avião e você consegue carregar 100 passageiros, o que o data center costuma fazer, ele vende 120, né? Por quê? Porque ele sabe que 20% não vai comparecer, não vai viajar. E ele não quer viajar com 20 cadeiras a mais. Agora, quando você está com um CPU dedicado, ele garante que, ok, vendi 100 passagens, não tô nem aí se vai faltar 20% ou não, então ele te vende isso, mas ele te cobra um a mais. Aí nos nossos planos maiores, como por exemplo no nosso Cúmulo, os Autostratos, que são planos maiores do Infinity, a gente já faz questão de estar utilizando o ambiente cloud com o CPU dedicado para não ter esse problema de vizinho barulhento. Mas ainda assim tem, obviamente, o overhead da virtualização, que você consegue extrair um pouco mais de performance, principalmente para aplicações específicas, por exemplo, aprendizado de máquina, que você comentou, né, de reconhecimento facial e tal. Cara, uso de caso perfeito para máquina virtual. Até mesmo a gente vê hoje em dia comum server farming, render farming, que são aquelas máquinas específicas para processar gráficos.
né? Então, um excelente exemplo também de máquinas físicas aí que interessante demais no mercado, está crescendo bastante. E nós pensamos bastante nessa questão do compartilhamento do processador, né? Tanto que na nossa estrutura de nuvem hoje, praticamente nós usamos o conceito de garantir para o cliente o uso do processador. Se a tua aplicação usa mais processamento, tu precisa de capacidade maior. Então nós temos capacidade de entregar um core exclusivo para ele. A gente hoje a gente está migrando todos os nossos clientes para um novo conceito que ele vai reservar uma frequência de processador. Então todo cliente vai ter uma frequência reservada e essa frequência é dele, e dentro daquilo que ele reservou, outros vizinhos não vão poder usar. Então o cliente vai poder reservar 200 MHz, 400 MHz, 1 GB, 2 GB por core, e aquilo ali é dele. Então o virtualizador vai se encarregar de reservar aquilo para ele. E claro, se ele quiser 100% reservado, hoje a gente já tem esse produto de 100% reservado, mas a gente vai conseguir entregar em frações de core. Então a gente acredita que isso vai dar mais transparência para os clientes, vai dar uma garantia para os clientes, e cada cliente vai pagar aquilo que tiver disposto, que acha que é importante de ter de mínimo. Então vai ser justo, e é isso que a gente enxerga de futuro aí para a virtualização, ter realmente reservado os recursos para o cliente e não ter a possibilidade de ter, vamos dizer assim, não, eu aceito ter barulho de vizinho, mas até tantos decibéis, depois de tantos decibéis aí eu não aceito. Então é mais ou menos isso que a gente vai fazer. Então agora o cliente que quer ter um ambiente só reservado para ele, daí não vai passar som nenhum para dos vizinhos para ele, né? Então é essa a ideia que a gente está trabalhando agora. Legal. É até interessante, Norton, vocês falaram que faz consultoria DevOps, né? Uhum. E quando vocês se deparam com um time de desenvolvimento assim que não se preocupa muito no uso do processador, na eficiência do processador, como é que vocês resolvem isso? Porque o programador sai programando muitas vezes e deixa lá, manda para a nuvem, tudo resolve lá na nuvem, né? Pera aí, tem time de desenvolvimento que se preocupa com o processador? Eu também não sei do que ele tá falando, não. Isso aí pra mim é um unicórnio. Eu não sei o que ele tá falando. Não existe, né? Assim, eu sou programador, então assim, não vou falar mal da profissão. A gente sabe que todo programador hoje em dia, ele faz o trabalho de umas 5 pessoas. Então, não dá tempo, o cara tem sprint, ele tem que entregar, ele tem que fazer com segurança, ele tem que fazer com boas práticas. Então, é muita coisa, ainda tem que pensar tem que fazer pensar no processador, mano. Eficiente, é complicado, então não vou culpá-los por isso, mas a gente costuma ver isso, cara, do programador preocupar com o processamento quando ele tem uma escala grande, tá? Então assim, o cara ele tem um e-commerce e ele vende 1 milhão ao dia, tá? Nessa faixa, então pro cara, se ele puder economizar 5, 10% do CPU, pra ele vale a pena, porque o site dele vai ficar mais rápido geralmente, né, porque a aplicação fica mais leve. E ele consegue, exatamente, ele consegue aguentar mais tráfego com a mesma máquina. Então a gente vê esse tipo de preocupação, principalmente em sistemas de lojas fechadas que hospedam com a gente vê eles fazendo um benchmark, consultando a gente, falando, cara, se a gente fizer um upgrade para esse tipo de instância, a gente vai conseguir extrair mais alguns gigahertz, principalmente aplicações que são single thread, que são aplicações que não conseguem fazer um bom uso da tecnologia de multicore, né? Ou seja, para quem está ouvindo, a gente não é técnico, quer dizer que são aplicações que ela precisa que o CPU ele tenha uma alta frequência, né? E não múltiplos CPUs, né? Então são aplicações que beneficiam mais desse tipo de coisa. Não consigo simplificar mais do que isso, gente. A coisa bem técnica. Tá? É o carro que passa de 200 por hora. Isso, exatamente. Então, eu gosto do exemplo da cabine de pedágio. Para decolar voo, tu tem que passar de 300 por hora. Teu veículo passa de 300 por hora, é mais ou menos isso. Exatamente. Então, assim, a gente vê isso, vê programadores preocupados com isso quando eles têm esse tipo de escala. Agora, quando eles estão em fase de MVP, ou não é uma empresa de tecnologia, né? Ou seja, alguém que usa a tecnologia, mas não é de tecnologia, aí a gente não vê desenvolvedores que são focados nessa questão de processamento, e às vezes o cara não faz diferença. Se ele tem pouco tráfego, ele pagar um plano de R$100 para um plano de 150, não vale nem a hora de ter que otimizar. Agora, se a gente está falando de orçamentos na casa dos 5 dígitos, aí começa a gente ver essa preocupação, principalmente hoje em dia, que tá difícil diminuir o tamanho dos processadores, né? Chegamos a 5 nanomilímetros, então fisicamente não dá pra gente diminuir mais e colocar mais transitores dentro do mesmo CPU.
passou a ser interessante, então, agora a gente ter realmente eficiências maiores de código. E a gente aqui na Infinity, a gente é focado muito em PHP, hospedamos aplicações em outras linguagens de programação, é claro, mas o PHP agora com a versão 8, ele já está muito mais rápido, ele gasta muito menos, né? Ele ficou igual esses carros hoje em dia, que são 1.0, mas tem 150 cavalos, que é uma coisa incrível. Você vê hoje em dia um carro 1.0. Pois é, cara, o carro vem com turbo de fábrica. Com turbo de fábrica. Então a gente vê muito isso, engraçado, né? Porque na indústria automobilística tá acontecendo isso, tá acontecendo também na indústria de computação. E é a mesma coisa, deixar códigos mais eficientes. Não é a preocupação principal, nem tem como ser, né? A não ser que o cara seja extremamente caprichoso, né? E hoje em dia profissionais sêniores que têm essa preocupação é difícil, né? O mercado tá bem concorrido, né? Tem muita demanda para programadores, então é difícil. Mas a gente tenta dar nossa nota, né? A gente chega pro cara e fala assim, olha, você tá rodando um WordPress, por exemplo, plataforma super comum aí, 70% da web. Cara, vou instalar para você aqui um APM, tá? Que é um softwarezinho que vai monitorar a tua aplicação e ele vai dizer para você o que está causando aquele consumo. E às vezes você vai ver que é um plugin tal que você instalou lá que puxa muito recurso. Aí a gente faz isso para ajudar o cliente a deixar o site mais rápido, né? E aí é uma forma que a gente tem de ajudar, né? Obviamente da nossa forma limitada, mas tentar ajudar o cliente a ter uma aplicação mais eficiente, que é bom para todo mundo, né? Ninguém quer desperdiçar ciclo de CPU. Sim, isso que tu comentou, que tem clientes aí que tem essa preocupação acima de 5 dígitos, né? O Barimetro faz muito sentido. Então, vamos pegar o nosso exemplo aqui, né? Nós temos Barimetro a partir de octa-core, que é a nossa linha de entrada aí, são 2 octa-core, e vai subindo. Então, se o cara precisa, por exemplo, eu preciso de 100 e poucos core numa máquina, tem como eu fazer? Consegue fazer conosco, né? Então, roda, Cris. Roda, Cris, exatamente. Meu Deus. Eu não entendi a pegadinha. Aquele jogo, lembra aquele jogo, Crysis? Isso, a pergunta ainda é válida, até hoje ainda perguntam, roda Crysis, né? Roda Crysis. Isso é muito legal conosco, assim, ter um portfólio de equipamentos que te entrega bastante capacidade de processamento. E a gente faz isso. Quando a gente vai fazer o orçamento, por exemplo, tem clientes aqui que eles têm muito tráfego, mas eles não querem ainda ir para Kubernetes. Porque, para quem está ouvindo a gente, Kubernetes é um orquestrador, acho que tinha que ter falado isso antes, mas ele é basicamente um gerenciador ali do seu ambiente, tá? Ele serve para poder coordenar as coisas que estão acontecendo ali dentro. E aí, quando você usa o Kubernetes, geralmente você começa a operar o seu ambiente com no mínimo 3 máquinas, tá? Aí isso incorre, né, num custo maior, porque você tem que ter 3 máquinas, não somente uma, né? Então aumenta o teu custo. Aí tem vezes que o cliente não quer ainda ir para o Kubernetes, mas ele quer fazer a escalabilidade vertical, ou seja, né, aumentar o tamanho que a máquina que ele tem. E aí chega num ambiente nuvem, é difícil você ter um ambiente nuvem com mais de 64 cores numa máquina, né? Alguns maiores conseguem oferecer 96, mas 96, para nisso aí. Para aí. No Perimetro você já consegue ir além, né? O olho da cara os 96 cores ali. Muito caro. No Perimetro não é tão caro assim. Por isso que o caminhão é mais eficiente. Exatamente. Então, a gente tem essa facilidade de transitar nos 3 produtos aí. Então a gente vai escolhendo, o comercial nosso conversa com o cliente, troca essa ideia, discutem tecnicamente, comercialmente e abraça o que tiver que fazer para ter uma eficiência de custo. Legal. E aí, gente, e com relação à segurança? Que antes eu falei do Ethan Hunt, né? O Ethan Hunt acessando pelos dutos ali, fugindo de laser e tal, né? Para acessar os dados dos clientes de vocês aí. Quão frequente que vocês precisam lidar com problemas assim, sabe? De segurança, né? Tipo, ataque DDoS, ransomware, que agora é a moda, né? Tipo, hacker querendo acessar, ou o próprio Ethan Hunt, assim, né? Querendo acessar pelos dutos de ventilação. Vocês enfrentam esse tipo de coisa? Como é que é? A gente tem essa preocupação aí. O ransomware, por exemplo, é uma preocupação que ela corre assim desde o tipo de backup que é feito, assim. Então, se tu fizer o backup, antigamente o pessoal pegava aí, botava no servidor, botava um HD a mais no servidor, né, e fazia o backup dentro do disco secundário, né. Uhum. Isso é a primeira forma de backup que foi feita no mundo, é para nos proteger contra a perda de um disco, né. Uhum. Então esse era o formato inicial, só que daí o que acontecia? Tu tá rodando o backup dentro de um disco que tá dentro do mesmo servidor. Então, se aquele servidor for invadido por um ransomware, tu vai ter o fato
que os 2 discos vão ser criptografados, então tu vai perder o backup também, né? Então isso aí tá comum. Toda semana a gente vê no noticiário aí empresas cada vez maiores que estão na bolsa, empresas de todos os tipos, empresas de médio, grande porte, né? Sendo governo, tendo usado, e por quê? Porque às vezes a preocupação de segurança é o próprio administrador do servidor monta o disco do backup no seu computador, o cara vai lá, executa um vírus, ele criptografa o disco do cara e o backup do órgão público, né? Então tudo pode acontecer. Então a preocupação que a gente tem assim é ter várias camadas de backup, né? Então hoje o nosso backup ele é feito outros casos de perda de dados, o cara vai lá, faz snapshot de disco dentro pega lá a nuvem preferida dele lá, qualquer uma dessas estrangeiras aí, o cara vai lá e faz um snapshot. O snapshot ele é feito no mesmo servidor, é feito o usuário cliente da nuvem, ele sabe se aquele snapshot é feito no mesmo storage, é feito em outro storage, o snapshot, porque o snapshot na verdade o que é, gente? Tu vai lá e tu tira uma foto do disco, isso demora frações de segundo, porque na verdade é só os ponteiros lá, os negócios técnicos demais para explicar, mas ele é feito no mesmo storage. Então imagina se o storage ele estraga, pega fogo, sei lá, explode, dá um problema técnico, um software com defeito. Tu perde o dado da aplicação e o backup, o snapshot. Então o correto é tu fazer o backup não apenas por snapshot, mas mandar aquele snapshot para um outro storage. E isso não tem como tu fazer em 1 segundo, 2. Vai demorar minutos, horas. Então, toda essa preocupação tem que acontecer. A pessoa, o técnico, o analista de arquitetura, ele tem que saber como que é feito o backup, tem que entender profundamente como que funciona backup, o que é backup, todas as tecnologias que existem, tem que saber entender bem esse assunto. É um assunto até para estressar, de repente. Um podcast, tá? Verdade. Sobre backups. Então hoje o nosso backup ele é feito dentro de um storage, esse storage manda para um outro objeto que a gente utiliza uma tecnologia de objeto imutável, que tu não consegue, o próprio software de backup não consegue, se ele for invadido aquele servidor de backup, ele não consegue pegar lá e apagar o objeto. O objeto não dá permissão para ele para apagar. Aquele dado ele tem um tempo de vida e o servidor de backup que vai rotacionar, não o storage de backup. Então, não o software de backup. Então tem todas umas preocupações assim que evitam esse tipo de problema. Então, e daí deu problema de segurança, vou ter que restaurar o backup. Quanto tempo demora para restaurar o backup? Esse é um outro grande problema. Então, esse é um problema que as empresas elas contratam o backup, às vezes elas não se preocupam se o backup é protegido contra o ransomware, e também, na maioria das vezes, não se preocupam com o tempo de restauração com o RTO do backup, que é o tempo que tu faz. Tu fez o backup, jogou lá no storage, botou lá em outro país lá. Então, quanto tempo demora para aquele backup voltar a ser um servidor? Voltar, porque isso tu vai ter que contratar um técnico, esperar o técnico fazer aquela instalação do sistema operacional de novo. É totalmente manual ou é automatizado? Então a gente tem o serviço de replicação, que não é só backup. Backup é uma coisa e replicação é outra. Quando tu pensa em backup, normalmente tu tá nem se importando com o tempo que vai demorar para restaurar o backup. Contratou o backup, tu tá só armazenando uma cópia, se demorar... Esses tempos teve uma empresa de grande porte que demorou dias e dias para restaurar, para voltar ao ar. Então, cara, tu contratou, mas tu não se preocupou com quanto que custa um dia do e-commerce parado, de um e-commerce de grande porte parado. Quanto que custa um dia de venda, quanto que deixa de vender. Pois é. Então isso é a preocupação com como que o backup vai ser restaurado. Tem que acontecer. Claro, tu tá ali, o cliente de vocês contratou um produto de R$150 e ele não tá preocupado. Óbvio que ele não tá preocupado. E também, se ele tivesse preocupado,
Eu nem sei se teria como você se resolver esse problema do cliente por R$150. Agora, uma E tem. empresa... Mas uma empresa... Tem uma magia aí, né, Neco? Tem, mágica. Tem que estar preparado. O segredo aqui é que todo mundo foi pra Hogwarts, então é tudo bruxo. Então tem toda essa preocupação que tem que haver, sabe? Então a gente tem um produto que chama-se backup e outro produto que chama-se replicação. Que a replicação, sim, que é uma tecnologia que tu consegue se recuperar de uma perda de dados, seja provocada por um ransomware ou por um acidente, um administrador que cometeu um erro, um desenvolvedor que apagou uma tabela errada, enfim, seja o motivo que for, o hardware que falhou, enfim, que resolve isso, que é a replicação, que é o complemento do backup. O backup é o passo 1 e a replicação é o passo 2. A replicação é tu ter o dado já copiado para um segundo ambiente que tu consegue em tempo real ter esse dado sempre copiado. Então, se a aplicação ela cair, tu consegue, estou explicando por cima, tá? Se a aplicação ela cair, der um problema, tu consegue ligar o segundo ambiente todo e todo o ambiente começa a rodar, por exemplo, em outro data center. Esse é um dos produtos que a gente tem que consegue ter esse dado se tornar um servidor de novo em poucos minutos. Então, pode continuar, velho. Então esse é o segundo ponto é a preocupação de verdade. Assim, o empresário que realmente está preocupado com a aplicação dele funcionar o tempo todo, ele tem que se preocupar com backup que sobreviva a desastre de um data center, backup que sobreviva a ransomware também, que é uma outra questão, e também está preocupado de verdade em ter um segundo ambiente pronto para uso, caso o primeiro ambiente caia, para ele não depender de um técnico subir, e o tempo também de quando um backup ele começa a ser restaurado, não tem como fazer uma magia assim, né? Quanto maior o tamanho daquele dado, se tu tá falando em 1 GB é rápido, tá falando em 10 GB é rápido, tá falando em 100 GB demora algumas horas aí. Tu tá falando em 1 tera, já é mais de horas. Tá falando em 10 teras, começa a virar dias, entendeu? Então, porque o disco ele não consegue fazer aquela leitura e gravação numa velocidade muito alta. Então, um volume grande de dados ele vai demorar muitas horas, dias para ser restaurado. Então, a replicação ela evita isso porque o dado ele não precisa ser restaurado, ele já está copiado para um segundo ambiente, para um segundo servidor, para um segundo storage, seja a tecnologia que for, já está pronto lá, copiado, prontinho para usar. É só ligar aquela máquina, ela vai ligar, tu vai ligar aquela máquina, ela vai sair rodando. Então, a replicação é isso, o dado está pronto para uso. E eu vejo que, mas como é que eu me protejo contra ransomware, né? Eu acho que a proteção do ransomware é uma pontinha lá no final. Acho que tem uma camada antes que o pessoal não dá muita importância, principalmente as empresas, que é num ponto chamado que é política de segurança. Tu estruturar uma política de segurança para que tu planeje como é que vai ser teu backup, como é que vai ser teu RTO, como é que vai ser a tua segregação de rede, como é que vai ser a tua proteção contra o perímetro, que sejam os files, quantos níveis de file você vai ter, se tu vai conseguir separar os teus usuários da rede dos teus servidores. Então isso é o mais importante, porque se tu já foi atacado por ransomware, porque teu perímetro, teu ambiente não está protegido. Ou seja, a política de segurança não tá segura, entendeu? A senha do cara tá numa planilha do Drive e a empresa inteira acessa o mesmo Drive. Exatamente. E Norte, tu comentou que hoje em dia nós temos um turnover, né, na área de tecnologia muito grande de profissionais. Como é que tu faz uma gestão de política de acesso? Pois é. Todo mundo tem a senha de root do servidor? Ou o usuário que acessa fica com a VPN homologada no servidor? Acho que um desses casos que aconteceram publicamente foi exatamente isso. Esse é o assunto para uma outra live, velho. Mas realmente a política... Para mim é um assunto muito complicado já para explicar. Eu gosto de falar mais de negócio do que de TI agora.
A gente tem um Infinity Cash, número 0, foi o primeiro que a gente fez, foi sobre invasão hacker, logo após uma das grandes varejistas terem sido invadidas no Brasil. A gente teve a participação do Léo Marciano, um dos grandes hackers aí do nosso país. Recomendo quem está ouvindo a gente aqui ou assistindo pelo YouTube que confira. Vocês vão adorar o podcast. Lá ele fala sobre bancos, fala sobre varejistas, fala sobre políticas de segurança, a questão de receber menos acesso, né? Ou seja, dar menos acesso às pessoas para que elas não consigam fazer esse tipo de coisa, né? Não que elas vão fazer isso, mas que alguém use o acesso dela para isso e tal. Exatamente. Mas, então, segurança para vocês verem como uma preocupação recorrente, né? Sempre tendo soluções para atender os clientes de vocês, né? E focando nisso na hora de oferecer o produto para que o cliente tenha essa noção, né? De prestar atenção no RTO do seu backup, tenha um backup fora da região de você, não é simplesmente colocar um disco secundário, né? Então é interessante ver que isso eu imagino que tem aumentado, né, nos últimos anos. É uma preocupação nossa tão grande que até o Adi perguntou, né? E como é que funciona a parte de DDoS, né? A proteção anti-DDoS. Hoje, praticamente toda a linha nossa de produtos nós entregamos com proteção anti-DDoS, para que realmente o cliente ele tenha um nível de proteção. Obviamente, aquele cara que tem uma demanda específica, ele precisa contratar algo específico, né? Sim, mas, no geral, assim, a nossa proteção é muito satisfatória para todos os clientes. A gente consegue proteger bastante ataques. Né? Na dúvida, é só contratar a Under pela Infinity, que a gente inclui o website firewall completo, com proteção para 1 tera por segundo. Olha só! Super proteção do nosso WAF. O nosso sonho de produto nosso produto é incluir o backup protegido contra ransomware para todos os clientes. Então, dentro da nossa nova plataforma que a gente está lançando esse ano ainda, a gente vai deixar como padrão toda a máquina virtual, o storage, que é o cloud, o servidor cloud que a gente chama, que for ligada, ela sobe já com o backup instalado. Então, olha que legal. O cliente vai ter que pedir, entrar no painelzinho, não, essa máquina eu não quero. Ele vai ter que dizer que ele não quer, vai ter que configurar dizendo que não. Eu não quero gastar com backup. Porque tem máquinas virtuais que não precisam de backup. Uhum. Tem máquinas virtuais que não tem dados dentro. Né? Uhum. É o mesmo pensamento de vocês, né? Vai pegar um ambiente com vocês, tem que ter backup. O nosso também. O cliente vai pegar um ambiente, tem que ter backup. É inevitável. Porque nós sabemos o quanto que é importante para ele isso, né? Exatamente, é o dado dele. Se ele não tem backup, ele não tem nada. Se a gente perde os dados do cliente, a gente... Melhor nem trabalhar, a gente tá fazendo tudo errado. Exatamente, isso fere nossa honra. Exatamente. Graças a Deus nunca aconteceu, a gente faz de tudo para que não aconteça. Inclusive, nossas tecnologias de backup que são proprietárias, a gente desenvolveu internamente para garantir que a gente tenha essa garantia, né, de recuperação de desastre, né, que é o RD, onde a gente faz o backup local, faz o backup semanal, a gente tem snapshot também, tudo para garantir, e assim, parte do que o cliente está pagando é por isso. A gente não gosta nem de oferecer a solução sem isso, porque a gente tem que proteger o cliente dele mesmo de vez em quando, sabe? Porque às vezes ele quer fazer uma economia, não quero economizar 3%, 5%. Esse é o objetivo. O Roberto ontem fez um comentário que é bem pertinente nessa tua fala agora, Norton. Muitas vezes o cliente não sabe o que ele precisa. Uhum. É para isso que a gente está aqui. Exatamente. O cliente ele tem que confiar no... Porque nem sempre o cliente tem um background aí de anos de TI, passou por desenvolvimento, conhece como administrar o servidor, tem todas as preocupações, tem todo. Às vezes o cliente é o executivo de uma empresa e não é da área de tecnologia, né? Então ele vai confiar às vezes no técnico que trabalha com ele, que daqui a pouco ele não tem um time de TI forte, é um time de TI que plenos, não é um pessoal sênior, não tem 1, 2 funcionários, não tem um time de TI de 10, 20 pessoas, de diversas áreas, que conhecem todos os aspectos de TI. Às vezes o cara não tem isso, o empresário não tem isso. O cara gerencia uma empresa, às vezes de médio ou de grande porte, ou ele não tem, ou ele está muito distante do time de TI dele, ele não fala com os caras, né? Ou os caras não têm uma comunicação. Então, ter um parceiro para confiar, um time de vendas, um consultor que vai lá, se preocupa por ele. Então, às vezes o cliente olha, o projeto deu 10 mil por mês, beleza. Com toda as melhores técnicas deu 15, sem as melhores técnicas deu 10, mas pro cara, às vezes, esses 5 mil reais, no orçamento dele cabe, mas ele escolhe tirar porque ele quer dar desempenho para a empresa, mas o que ele está abrindo mão? Né? Uhum.
Eu tô dando exemplo de 10, 15 mil, podia ser 50, 100 mil, podia ser 1.000, 1.500, podia ser 100, 150. Então, o pensamento é o mesmo, né? Não, o Ale caiu aí, daqui a pouquinho ele volta. Mas a questão do pensamento de economia, eu acho que eu vim da área de segurança, então é difícil eu comentar, porque eu tenho um viés aqui, querendo ou não. Geralmente o pessoal pensa que segurança é somente colocar ali um firewall gratuito, um CDNzinho básico, quando na verdade segurança é uma questão de pilares, né? Uma questão de fundamento, né? Como você estruturou o teu negócio, né? Então ela vai desde da sua política de backup, ela vai a proteção do DDoS que você coloca, a proteção contra ataques, quem você dá acesso, é tudo uma questão de cultura, né? E é importante a gente ter esse tipo de pensamento, de que a gente está falando que segurança ela tem que vir da base, né? Que segurança ela tem que ser um fundamento da empresa. Então ela tem que pensar o seguinte: não vou deixar para preocupar quando a coisa ruim já tiver acontecido, né? Eu tenho que tentar prevenir e não remediar. E é o que essas empresas de grande porte aí estão acontecendo, né? O cara toma uma invasão, sei lá o que. A gente não sabe exatamente o que acontece porque eles não divulgam, né? O detalhe do ocorrido, não nos passa o relatório de segurança, né? Porque para quem é muito técnico teria que entender bem o problema, né? Para poder dar opinião, né? Então a gente não tem como nem dar opinião sobre o que está acontecendo com essas empresas todas. E toda semana, até a gente pode até uma hora compilar e até pedir para o pessoal de assessoria de imprensa nossa deixar compilado. A gente tem toda semana a gente vai crescendo a lista de notícias. Então isso daí é uma questão que essas empresas, elas parece que elas começaram a se preocupar depois que já aconteceu, sabe? Tipo, sim. E remediar é muito mais caro do que prevenir. Você vai ver que um backup é barato quando você precisar acionar ele, é a única solução que você tiver. E se você não tiver... Aí que tá, meu backup é uma questão... Operacionalmente tu precisa dele. Não é só na hora que tu recebe um problema grave aí, que essa empresa... O backup tu precisa dele operacionalmente para voltar uma versão, se der algum problema... o desenvolvedor fez alguma coisa e quer recuperar, daqui a pouco soube escrever um arquivo e tu quer voltar a versão, então é necessário. Então é surpreendente assim que essas empresas não têm uma política boa de backup assim. Exatamente. Pessoal, a gente vai chegando aqui então ao final do nosso Infinity Cast. Eu gostaria... não. Tava tão bom. Se deixaram, vamos fazer outro. Vamos fazer longe 4 horas de podcast. Vamos ter que fazer mais. Gostaria muito de aprofundamos muitos assuntos, né? Nós somos Exatamente. Mas a gente vai fazer outros podcasts, com certeza, pra gente poder aprofundar em assuntos que a gente comentou aqui. E gostaria muito de agradecer a participação de vocês. Eu acho que a conversa rendeu demais. Acho que a gente conseguiu falar sobre tanta coisa. Algumas coisas a gente até aprofundou um pouquinho, né? Mas não tanto, e outras a gente não tinha tanta especialidade para falar, tipo, converter raios solares, que não é bem o nosso foco aqui. Vamos ter que chamar outro especialista aí para isso. Exatamente. Então, para quem está nos ouvindo ou nos assistindo aqui, peço que vocês, obviamente, se inscrevam no canal da Infinity, curtam o vídeo ou o podcast. Sigam também a Under, o link das redes sociais da Under, o contato também do comercial vai estar aqui na descrição, tá? Se vocês precisarem de um serviço onde vocês vão hospedar uma plataforma que seja baseada em PHP, venha através da Infinity, vocês conseguem contratar a Under através da Infinity, tá? A gente tem a nossa plataforma, que ela roda dentro do ambiente da Under, e aí vocês podem contratar, e caso vocês tenham uma demanda muito específica, ou algo que vocês querem mesmo gerenciar, vocês têm um próprio time de TI, não precisam, né, de um consultor, da plataforma como a Infinity oferece, vá direto com a Under, entre em contato aí com o João, chora aquele descontinho e fala que você veio pelo Infinity Cast. Nós vamos conversar, pode deixar. Vim pela Infinity, Isso, o Norton me mandou falar contigo aí, pode deixar que eu vou acertar. Exatamente, aí a gente vai colocar mais 10% ali que é a minha comissão. Mentira, não tem comissão nenhuma. Não tem comissão alguma, tá, pessoal? Nós fazemos um racha. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, vocês querem fazer um último comentário, falar alguma coisa? Manda ver, dá o espaço. Eu tô feliz aí por ter
espaço para a gente conversar um pouco sobre TI. A gente acaba, nessa pandemia, a gente se afastou muito das pessoas, então o fato dos eventos, não tem mais tanta... Então a tecnologia, ela, por outro lado, ela veio e nos proporcionou os podcasts, vídeo. Aqui na Under a gente já usou vídeo também para conversar em massa com os funcionários, deixar gravada a mensagem do CEO. Então a gente está bem feliz de ter esse espaço, agradece muito vocês aí por fazer as perguntas, para a gente conversar, trocar uma ideia. Gostei bastante, assim, então, muito obrigado mesmo. Eu agradeço a oportunidade de conversar com vocês. Falar de tecnologia aí é o que eu gosto pra caramba. E tá próximo do público, né? Através de meio digital, acho que faz muito sentido aí. Porque muitas vezes o pessoal não tem noção o que tem em data center. Então aqui a cara tá data center, né? Roberto, eu, vocês, nós estamos entregando tecnologia de data center pros clientes sem eles saberem. Então, muito obrigado, pessoal. Foi um prazer, gente. Foi muito bom estar com vocês aqui. Cara, eu aprendi pra caramba com esses dois monstros aí da área. Agora a gente já sabe o que dizer quando alguém pergunta o que a gente faz, né? Isso aí, algodão doce. O Infinity Cast número 9, Data Centers no Brasil. Aí você vai entender tudo. Valeu, gente. Obrigado aí. Beleza. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, gente. Até o próximo episódio. Tchau.